A sociedade moderna é marcada por uma diversidade de pensamentos e opiniões, que refletem a complexidade das interações humanas. Entre essas diversas vozes, vamos destacar aquela classe identitária do anti-woke. Mas como assim? Classe identitária? Bom, a identidade é um conjunto de características, traços e crenças, muitas vezes valores e expressões que definem quem uma pessoa é, de nível individual ou coletivo. Vamos entender. Você sabe o que significa o termo woke, não sabe? Claro que sabe. Bom, não estamos falando da agenda woke, a gente vai voltar um pouco mais no tempo. Para 1960, quando o romancista negro chamado William Melvin escreveu um artigo com o seguinte termo: If you're woke, you dig it. Que basicamente significa: se você está acordado, você vai entender. Por quê? Bom, naquele tempo eles ainda lutavam contra o direito de serem quem são, uma classe de negros. Eles se juntavam, criavam suas comunidades e, consequentemente, sua classe identitária para se definirem como pessoas que lutavam por algo justo. Eles ficavam acordados, porque alguns brancos estavam começando a usar o seu estilo, dialeto, penteado, trejeitos. Melvin ficou feliz, claro, quem não ficaria? Mas esse artigo surgiu para principalmente lembrar que suas origens não mereciam cair nas mãos de brancos supérfluos, e para ter noção de que aquilo foi criado por negros. Woke então passou a ser o afro-americano que sabia a situação em que se encontrava, que estava consciente que sim, haviam pessoas que lutavam com eles em busca da liberdade, mas também haviam pessoas que poderiam ressignificar a palavra. William não estava tão certo. Houve um tempo em que um grupo chamado Combahee River teve uma percepção de identidade, pois se juntaram, já que não tinham voz em grupos com homens e mulheres brancas, pois eram mulheres negras. Mas isso não vale de muito, é outra história para outra produção. Vamos dar um salto para uma amiga muito próxima da nossa negra ali. Não é a Maju Coutinho. Erykah Badu, que trouxe o termo woke de volta em um álbum, eu não vou lembrar o nome, ele vai aparecer aí, tá? Basicamente, o termo significa estar consciente, de olhos abertos, defender valores ligados a minorias, nesse caso, negritude. O sentido estava mais próximo ao original, sabe? Dava mais valor, só que foi por água abaixo. Em 2014, um homem chamado Mike morreu, e as pessoas começaram a usar o termo Stay Woke de um modo mais abrangente, como se quisessem dizer, fique ligado quanto às polícias, como diriam os crias do Brasil. Só que o termo foi perdendo força no ano seguinte. Haviam várias pautas com esse nome. Dentre eles, pautas que visavam os direitos das mulheres, negros, indígenas, americanos, LGBTs e deficientes. Do outro, um grupo que, por algum motivo, queria restaurar uma espécie de supremacia. Bom, um conservadorismo e algumas ações brancas. E por algum motivo esse grupo começou a ganhar força em cima de quebrar ao meio o progressismo da época. Até hoje, estar woke passou a ser um termo fraco comparado à sua ancestralidade, entre várias aspas. O termo foi reduzido a pó, basicamente. Despolitizado, para mostrar qualquer apoio a classes sociais mais desfavorecidas. Outro tópico aqui é falar que em 1990 a comunidade LGBT ganhou força, e não vemos diferença na maneira como os protestos são hoje. É bem negacionista afirmar que a raça, o gênero e a religião são os principais fundadores da desigualdade no mundo inteiro. É engraçado. As suas identidades literalmente consumiram a sua cabeça e sua experiência de vida. Você sempre esteve rodeada de gays, negros, mulheres, enfim, minorias. Mas por que isso passou a importar tanto só agora? Na verdade, por que isso importa? Conceição Evaristo, uma escritora negra que participou ativamente dos protestos dos anos 70, diz que se um sujeito falha, é como se a comunidade estivesse falhando, e que o negro não tem que ser bom, tem que ser ótimo, mesmo tendo sua competência negada. Tudo por causa de quê? Um grupo que se vê superior, entendeu? Uma identidade que se vê superior acima dos negros. O reconhecimento da diferença de terceiros é um martírio da humanidade. A gente não aprende a lidar com o que é diferente. E é por isso que acontecem guerras. Pensa em todos os motivos da guerra, seja ela ideológica ou política. Isso mexe com a gente, porque é mais fácil aceitar o que é igual, e é difícil aceitar o que é diferente.
Vamos trazer o termo woke para o Brasil, já que o woke é tudo que diz respeito aos Estados Unidos da América. A gente vai ver aqui no Brasil a cultura da lacração. O termo lacração é complicado. Na verdade, é bem fácil. Ele não é o que se diz respeito hoje. Ele surgiu em 2014 como uma forma de dizer mandou bem ou arrasou. O termo lacrou é do meio LGBT, das drag queens, e de uma forma orgânica. Ele ganhou ainda mais força quando se popularizou no finado Twitter em 2015, quando discurso como esses que circulavam pela internet e as pessoas, de modo meio tóxico, respondiam. Tóxico? Vou explicar adiante, mas senta aí e se acalma. Com o tempo, o lacre passou a ser comprado, sabe? Com grande engajamento de corporação, usando seu termo para atrair um público mais jovem, minorias. Você sabe. Mas no fim das contas, a lacração e os outros termos derivados tiveram uma alteração tão forte, que foram usados como uma capa de invisibilidade para apelar a favor de preconceitos. Ninguém quer ser homofóbico em público, então é mais fácil falar que não gosta da suposta lacração, já que supostamente ver LGBTs lutando por direitos afeta. Mas você acha que eu tô defendendo a esquerda? Chamar tudo de fascista não é meio defensível, né? Ou melhor, ver esquerdistas tacando fogo em fogo. E é esse o povo que preza por paz e amor. Irônico, né? Não sei. O anti-lacre passa a ser uma maneira de se esconder no meio político, pelo menos para as pessoas comuns, com ideias muitas vezes preconceituosas, visando um pé na extrema-direita. E o anti-lacração é aquele que fala: ai, estragaram meu jogo, botaram mulher, tem personagem não binário, companheiro não joga. E aí a gente volta pro começo. Reparou, né? Reparou que o discurso anti-woke começou a viajar para um discurso de identidade. E voltamos ao identitarismo, mas calma, não se assusta. No fim das contas, você não é uma identidade, sim múltiplas identidades. Só que o conceito não é tão fixo como dito anteriormente, já que ele muda de geração para geração, década para década. O exemplo bom para isso eram os ricos antigamente, que demonstravam ser ricos porque comiam muito e eram gordos. Você ser gordo era um sinal de riqueza. Era uma classe identitária para os ricos. Mas você entendeu. Bom, e conforme o tempo foi passando, o termo foi destruído e distorcido, já que vemos conservadores de extrema direita usando de deboche e criando um inimigo que nem sequer existe. Exatamente. Como dito no vídeo, no início, a agenda woke. E detalhe, isso não é só na direita, acredite. A maioria das vezes a esquerda também é assim. A direita é opressora e não gosta de você, minoria. E a esquerda finge gostar de você e não te representa. Há quem apoie que o atual governo faça o dólar chegar a R$10, mas afinal de contas, o que é a cultura woke? Subjetivo, como eu citei. Há quem diga que existe a cultura woke, que querem pôr gays nos videogames, filmes e etc. E tem um grupo que defende a luta por identidade. É importante. Mas o que o termo woke, que é, se tornou vazio. Afinal, hoje, como eu disse, atacam fogo com mais fogo. A lacração se tornou chacota. A pauta woke se tornou inútil. E as minorias estão se tornando histéricas e tóxicas. Esperamos que isso não dure muito, pois se quisermos mesmo viver em uma comunhão com a sociedade, o mínimo é, primeiro, abaixar as tochas e aprender a viver pacificamente com o diferente.